sobre ele. Falou que o Flamengo simplesmente encerrou as negociações, não vai vir o Martial, não virá. Estamos sem o Pedro? Sim, estamos tendo o Pedro. Até o final da temporada? Sim, até o final da temporada. Então, não tem Pedro em 2024, gente. O atacante simplesmente encerra a sua temporada com 30 gols. E, se eu não me engano, 8 assistências. Então, 38 participações em gols com 45 jogos feitos, tirando os amistosos lá nos Estados Unidos. Então o Pedro encerra a sua temporada assim, vai descansar, vai fazer cirurgia, vai recuperar o joelho e vai voltar ano que vem mais forte do que nunca. Mas para hoje é o seguinte, nosso ataque vai ser Carlinhos, Bruno Henrique e Gabigol. Neste primeiro momento, o Tite está completamente declarado a favor do Bruno Henrique como um centroavante, o nosso camisa 9. Particularmente eu discordo, acho que a gente, já que o Gabigol ficou no banco o ano inteiro, já estamos no mês 9, gente, e metade do mês 9 já, hein? Dia 13. Para mim, o Gabigol deveria ser colocado como centroavante, sim, afinal de contas foi o centroavante que se lesionou, e aparentemente o Tite sempre disse que quem mostra quem vai jogar é o treino. Todo mundo tem elogiado muito o Gabigol, da sua dedicação, que está mais magro, isso e aquilo, finalizando como nunca. Mesmo assim, o Tite não bota ele para jogar. É impressionante como não coloca o Gabigol em campo, irmão. O Marcos Braz disse que não vai contratar outro, então vai seguir com o Gabigol e Bruno Henrique. Nesse primeiro momento, o Bruno Henrique está na frente. Só que sempre tem alguém na frente do Gabigol. Quando era o Pedro está na frente do Gabigol. Na minha esquerda, o Luiz Araújo está na frente do Gabigol. Agora o Bruno Henrique está lá de falso 9. E o Gabigol também à disposição, não consegue jogar. O Flamengo vai ter um jogo super importante pela Copa Libertadores no meio de semana. Aí eu te pergunto, o Tite vai com o Pedro, vai com o Bruno Henrique de novo de falso 9 contra o Vasco no domingo? E na quarta-feira, de novo com o Bruno Henrique de falso 9. Para quem assistiu o jogo de ontem, o que o Bruno Henrique correu, vou te falar, hein? Foi um absurdo. Então, contra o Vasco, vai botar o Carlinhos num jogo tão importante, tendo o Gabigol no banco. Mano, isso vai dar muita treta. Ontem eu me arrisquei dizendo na live, o Tite arriscou em não colocar o Gabigol no jogo. Porque se ele é desclassificado, iam pegar muito no pé dele, porque simplesmente ele deixou o principal atacante no banco. Claro, por conta que o Pedro saiu lesionado. Mas ele opta em não escalar o Gabigol, jogou muito bem, deu aula, intensidade, do jeito que ele gosta, venceu, segue o baile. Mas a hora que ele deixar o Gabigol no banco e perder uma partida, vão sempre falar por que não colocou o Gabigol, precisava vencer o jogo. O Gabigol, quando entra no segundo tempo, ele não é o Pedro. Quem lembra lá atrás, 2020, 2021, quando era invertido, Gabigol era titular absoluto e o Pedro vinha do banco. Toda vez que o Pedro vinha do banco, ele fazia gol, pô. Pedro veio do banco, gol do Pedro. Pedro veio do banco, gol do Pedro. Pedro, 2 minutos de jogo, gol do Pedro. O Gabigol não consegue fazer isso. Até achar os espaços, até de fato aquecer, até entrar no ritmo do jogo, o jogo já acabou. Então o Tite vai ter um baita trabalho aí para o jogo contra o Vasco. Por quê? Ele está com o elenco bem limitado e vai ter que fazer algumas modificações no time que jogou contra o Bahia. A parte boa é que o time veio de mais 10 dias descansado, sem jogos pelo menos, treinando e folgando, treinando e folgando. Então a gente entende que esses 10 dias recuperou todo mundo e o Bruno Henrique, mesmo correndo muito, poderia jogar até o final da temporada depois desse descanso. Isso é que eu entendo. Então, se o Tite optar em repetir exatamente a mesma formação, um já sabe que o De La Cruz está de volta. Seja o primeiro tempo, seja o segundo. O jogo contra o Vasco vai ser muito, muito pegado. Principalmente com a possibilidade de pegar o Vasco na final da Copa do Brasil. Eles não vão tirar o pé, irmão. O Vasco está ali no meio de tabela, não corre risco de rebaixamento neste momento, mas se perder, com certeza piora. Então, assim, o Vegete é um centroavante danado demais.
sempre fazendo seus golzinhos e vai dar muito trabalho.